Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Independência que começa hoje, dia 31 de julho, último dia do mês. Bacana, bacana. E que vem agosto com todo o seu gosto. Maravilha, maravilha. Hoje continuaremos a missão, iniciada na semana passada, que falávamos dos 12 passos de Neuróticos Anônimos. Falamos a respeito do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto passos na semana passada. Hoje a gente vai dar continuidade com esse trabalho do quinto passo até o oitavo passo. Maravilha, maravilha, mas antes vamos começar o programa Independência, como sempre, com aquela do The Flanders, que fala sobre o alcoolismo daquele alcoólico de luxo, né? Então, vamos de The Flanders, Um Dia Perfeito. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito. A gente sempre inicia o programa Independência com essa música, porque ele já dá um toque, né? Essa música já dá um toque na galera que acha que por ser bom de futebol, por fazer um esporte, por ter, assim, uma vida tranquila, não ter problema de dinheiro, não ter problema de estudou, esse tipo de coisa, né? As pessoas que acham que são bem-sucedidas, e até são, não estou contestando isso. A questão é que o alcoolismo é uma doença democrática que acomete 10% das pessoas que provarem o álcool, independente de sua classe ou nível socioeconômico e cultural. Ou seja, você pode ser o cara mais inteligente do mundo, mais bem-sucedido do mundo, mas se você for premiado com a doença do alcoolismo, independentemente de sua classe, você vai desenvolver a doença. Não tem como fugir. E para combater ou pelo menos fazer um tratamento a respeito dessa doença do alcoolismo, o programa Independência conhece o programa de 12 Passos de Alcoólicos Anônimos. É o que o programa Independência vê que funciona, porque muitos companheiros de AA e companheiras de AA nos visitam, nos deram entrevista, nos falam sobre esse programa. A gente estuda bastante a respeito disso, justamente para poder recomendar. Então, se você tem problema com álcool, vá procurar Alcoólicos Anônimos. Maravilha, maravilha. Hoje, porém, não estamos falando de Alcoólicos Anônimos. Hoje continuaremos falando de Neuróticos Anônimos. Maravilha. A Irmandade de Neuróticos Anônimos, ela vem da Irmandade de AA. Aliás, todas as Irmandades de 12 Passos provém, deste programa iniciado pelos Alcoólicos Anônimos lá em 1935. A Irmandade de N/A, Neuróticos Anônimos, é muito grata aos Alcoólicos Anônimos, por terem proporcionado, por terem trazido, aí para o planeta Terra este programa de recuperação, que ele pode ser extrapolado para outras dependências e outras dificuldades. No caso de N/A, Neuróticos Anônimos usa os 12 passos para as dificuldades emocionais, para as doenças emocionais e mentais. Olha que legal. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade com os passos de Neuróticos Anônimos. Estamos no quinto passo. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Esse é o enunciado do quinto passo de N/A. Poucas pessoas parecem compreender o verdadeiro significado espiritual da palavra humildade.
pois ela é geralmente confundida com pobreza material ou humilhação, servindo também para mascarar a falsa modéstia. É comum referirmos-nos a pessoas pobres como sendo de origem humilde, quando o mais certo seria referirmos-nos a elas como sendo de origem pobre. A palavra é tão usada nesse sentido que geralmente nos surpreendemos ao depararmos com uma pessoa pobre que demonstre ser também bastante orgulhosa. Confundimos, por um lado, humildade com humilhação, achando que tornar-se humilde significa rebaixar-se perante outras pessoas, sujeitar-se a ser explorado. Nada mais errôneo. Uma pessoa verdadeiramente humilde é dotada de uma segurança pessoal tão grande que ninguém consegue fazê-la sentir-se um fracasso. Também não é raro ouvirmos pessoas obviamente ricas se declararem pobres, achando que isso significa dar uma prova de humildade. Se for esse o nosso caso, não estamos sendo humildes, estamos sendo apenas inconscientemente ostentando uma falsa modéstia, fingindo ser o que não somos, e isto não é outra coisa senão hipocrisia. A humildade, segundo aprendemos em N/A, é a capacidade de nos mostrarmos como realmente somos, sem procurarmos esconder de nós mesmos e dos outros os nossos verdadeiros pensamentos, as nossas possíveis qualidades e, sobretudo, as nossas falhas. A pessoa que conseguir livrar-se de todos os seus segredos íntimos, nada ocultando dos que a rodeiam e da sociedade em geral, será uma pessoa perfeitamente humilde e, sem dúvida, totalmente serena. Pois o que é a falta de serenidade, se não o medo que os outros venham a descobrir algum segredo que preferimos manter bem escondido, principalmente no que se refere aos nossos erros e defeitos? A sociedade, entretanto, sendo constituída de pessoas imperfeitas, é imperfeita também. Numa reação de autodefesa, julgamos ser um perigo despirmos-nos emocionalmente e espiritualmente perante ela, temendo que haja alguém por aí desejoso de explorar a nossa humildade. Mas os segredos que procuramos esconder tão cuidadosamente atuam como veneno dentro de nós. Quanto mais os guardamos, menos seguros e mais aflitos nos sentimos. É para nós uma necessidade expô-los, como sugerido no 5º passo, e dessa forma expulsá-los de uma vez. Se quisermos nos livrar de nossas opressões emocionais e nos recuperarmos, precisamos varrer do nosso íntimo todos os segredos incômodos que teimosamente guardamos. É essa exatamente a sugestão contida no 5º passo. Se desejamos sentir o maior alívio de nossa vida, procuraremos seguir o exemplo daqueles que se recuperaram. Em primeiro lugar, façamos cuidadosamente o inventário moral sugerido no 4º passo. É aconselhável usarmos papel e lápis para que nada fique esquecido. Em seguida, escolhemos uma pessoa que mereça inteira confiança pela sua experiência e maturidade. Finalmente, pela primeira vez na vida, contemos todos os nossos mais íntimos segredos. Esse ato de corajosa humildade nos dará um impulso tão grande no sentido de nossa recuperação que nem podemos imaginar. É o que nos asseguram as pessoas que se decidiram a assim proceder. Um só segredo que procuremos guardar poderá tornar inúteis as demais revelações. É bem possível que seja justamente esse segredo o que mais nos venha prejudicando. Por isso mesmo, e mais do que qualquer outro, é que devemos fazer o possível de não deixarmos de pôr para fora. Não é sem razão, portanto, que a sábia experiência de N/A sugere que nos desfaçamos de todos os nossos segredos. Dicas: é preciso conseguir compreensão sem imaginações vãs, confiança sem fanatismo, amor sem egoísmo, dedicação sem servilismo, humildade sem humilhação, respeito sem agressão, verdade sem preconceitos. Maravilha, esse então foi o 5º passo de N/A Neuróticos Anônimos, falando um pouco a respeito
do quinto passo. O quinto passo é aquele passo em que, depois de ter feito aquele tal minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, né? Olhamos para dentro de nós, descobrimos os nossos traumas de infância, aonde começaram todas as presepadas, se é que elas começaram em algum ponto, mas até onde a gente lembra da nossa infância, da nossa vida, o desenvolvimento dessas diferenças, dessas dificuldades, como foi na escola, como foi nos primeiros tempos da vida e depois o desenvolvimento de tudo isso, chegando na pré-adolescência, chegando na adolescência, quais eram os nossos medos, namorinhos, beijinho na boca e tudo aquele monte de coisa que a gente faz naquela fase da adolescência e depois na idade adulta. Como que os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dificuldades foram se enraizando na nossa personalidade e foram se tornando monstros muito grandes que, depois de muitos anos, temos muita dificuldade. E aí é que a gente faz esse inventário moral, descobre tudo isso, faz esse toró de parpite, né, que a gente fala, e aí vai ter que pegar um padrinho ou uma madrinha, uma pessoa de confiança, de preferência, que também já esteja no programa e que já tenha passado por essa etapa do processo de recuperação. A gente chama essa pessoa, faz um cafezinho e aí o padrinho vai sugerir se ele quer que você leia ou se ele mesmo vai ler o seu quarto passo ou se você vai fazer ele em áudio, ou enfim, né? O padrinho que vai determinar isso com você. Mas o fato é que você vai expor todos os seus defeitos e as suas qualidades e a sua história de vida para aquela pessoa. Por quê? Porque no quinto passo o enunciado é justamente esse, né? A gente tem que expor. Afinal, ele fala que admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. As nossas falhas estão naquele papel que a gente escreveu. A gente admite para Deus, para nós mesmos, fazemos uma oração da serenidade e começamos o trabalho do quinto passo. É mais ou menos que nem quando você pede para alguém ajudar a você arrumar um guarda-roupa. Faz de conta que você tem um guarda-roupa de quinquilharia lá no seu porão ou no seu sótão. Faz de conta. Aí você não sabe se vai jogar fora porque tem coisas de grande estima. Tem o primeiro ioiô que você ganhou do seu padrinho, ou então você tem o primeiro estilingue, eu não sei o que tem naquele armário de quinquilharias. Aquele armário de quinquilharias é um objeto, uma figura de linguagem que eu estou usando para o quarto passo. E aí você vai chamar essa pessoa de confiança que vai ajudar. Então vocês vão baixar tudo que tem daquele armário, vai colocar no chão e vai começar a separar o que você vai jogar fora e o que você vai manter. É exatamente isso que acontece no quinto passo. Algumas qualidades que a gente não entende que sejam qualidades, o padrinho vai olhar e vai falar, não, isso é uma qualidade, isso aí a gente tem que guardar, que isso aí é diamante, isso aí é ouro puro, isso aí vale a pena ser guardado. Agora isso que você estava separando aí para guardar, isso aí chama-se arrogância, chama-se prepotência, isso aí a gente vai jogar fora, companheiro ou companheira. Entendeu? Mais ou menos qual que é a pegada do quinto passo? Maravilha, maravilha. Vamos dar um tempo agora, ouvir mais um som e já já a gente volta. O nosso amor é genial, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz, onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em Narcóticos Anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de GNA. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de GNA,
é só amor. O nosso amor é DNA. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. O nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e de cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. Nosso amor não é pouco. É amor de só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa para bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida, é amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de DNA, amor de vida. Nosso amor é amor puro. É luz que ilumina o escuro. É luz que ilumina o escuro. Bacana, bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Nosso Amor é DNA, da galerinha do Narcóticos Anônimos. Essa música muito bacaninha, praticamente declamada, parece uma poesia com fundo musical. E ainda tem essa menininha linda falando, né, meu, essas coisas da hora. Puta, eu adoro essa música, por isso que eu trago sempre pro programa Independência pra gente curtir junto aqui. Maravilha, maravilha! Passamos então pelo quinto passo de N/A, Neuróticos Anônimos. E agora então vamos para o sexto passo. Sexto passo tem o seguinte enunciado: prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Diz a experiência de N/A no quinto passo do seu programa de recuperação. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Diz também no sétimo passo: humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Qual a necessidade então, podemos perguntar, de um passo intermediário? Será que Deus não nos livrará de nossas imperfeições enquanto não estivermos inteiramente dispostos a abrir mão de nossos defeitos de caráter? Exatamente. Deus espera até que, afinal, usando a faculdade de livre decisão que nos foi concedida, mostremos-nos totalmente prontos para que tal mudança se opere em nós através de sua ajuda. Dizer apenas que queremos nos modificar de nada nos valerá se não estivermos apoiados na sinceridade e na decisão. Quando muito,
poderá fazer com que as outras pessoas sintam o desejo de continuar nos ajudando e alimentem por mais algum tempo a esperança de que iremos realmente nos recuperar. Poderão assim proporcionar-nos outras oportunidades em casa e no trabalho. Talvez seja este o motivo principal que nos leva a dizer, a prometer, mesmo que vamos melhorar. Usando uma expressão em uso comum, estamos apenas tentando quebrar o galho, pois intimamente tememos que as pessoas que convivem ou trabalhem conosco acabem se cansando e resolvam abandonar-nos ou repelir-nos. A doença progredirá sem dúvida alguma e continuará a sua marcha torturante, até que por fim, convencidos de que palavras apenas não resolvem o nosso problema, sinceramente nos prontificamos a deixar que Deus remova nossos defeitos de caráter. A partir daí, então, o que antes parecia impossível começa a se realizar. Vamos aos poucos nos libertando das consequências da doença emocional, os nossos defeitos de caráter. Ao mesmo tempo, passamos a ser menos preguiçosos e mais responsáveis, o que, por certo, é sinal evidente da recuperação que já está se fazendo sentir. É comum levarmos muito tempo para tomar esta decisão tão importante. A verdade é que temos a tendência de nos acomodar em nossos defeitos de personalidade. Chegamos mesmo a gostar deles, sobretudo do nosso egoísmo, tão acariciado, tão protegido. Pois não é por seu intermédio que procuramos impor nossa vontade e fazer com que a vida exterior nos seja mais agradável? Sim, é isso que se passa conosco. Pagamos, porém, um preço muito alto por essa obstinação inconsciente. Por mais que a vida exterior se torne mais agradável para nós, através da conquista de bens materiais, permanecemos insatisfeitos e sempre procurando algo que venha a preencher o vazio que sentimos. Essa insatisfação e esse vazio continuam até que aprendamos que a segurança material em si mesma de nenhuma forma poderá nos proporcionar real felicidade. Somente podemos sentir essa felicidade através da segurança emocional e do desenvolvimento espiritual que começamos realmente a conquistar quando nos prontificamos a abrir mão dos nossos defeitos tão gostosos. Antes dessa manifestação de nossa livre vontade, Deus esperará pacientemente. É bem possível que não tenhamos ainda sofrido o bastante para reconhecermos que, como criaturas humanas, só conseguiremos sair do problema emocional quando a ele, Deus, recorrermos. Dicas: o que mais sofremos? Não é a dificuldade, é o receio de não superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de contraí-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar suas sugestões. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Muito legal, muito legal. Esse foi então o 6º passo de N/A, Neuróticos Anônimos. A minha opinião pessoal a respeito do 6º passo de N/A é que a pessoa, depois de muito se arraigar, depois de muito se apegar aos seus próprios defeitos de personalidade, acaba por ficar confortável. Olha só que coisa estranha, a gente fica confortável vivendo na esbórnia, na bagunça. A gente se acostuma, digamos assim, a viver da maneira como a gente sempre viveu, mesmo que essa maneira seja, assim, errada, ou então que se a gente chegou em N/A, é porque a maneira como a gente vivia não estava funcionando muito bem, né, gente? Então, só que a gente fica se apegando aos defeitos,
porque não quer mudança. Mudar dói, mudar é difícil, mudar dá trabalho. Então, é esse apego pelos nossos defeitos de caráter, pelas nossas dificuldades de personalidade, se você preferir essa palavra, a defeitos de caráter, a gente fica apegando a esses negócios. E aí o que acontece, gente? A gente simplesmente não quer mudança. E é por isso que existe o sexto passo. O sexto passo é o intermediário entre, através de outro ser humano, no caso o nosso padrinho, a gente identificou quais são as nossas dificuldades de caráter, quais são os nossos defeitos, o que a gente precisa se livrar. E aí no sétimo passo, Deus, vai retirar esses defeitos. Só que eu preciso passar por esse período de prontificação, ficar pronto para. É bem simples, mas é difícil de ser praticado. O que vai acontecer? Se eu sou arrogante, eu tenho que praticar humildade. Se eu sou avarento, eu tenho que praticar a generosidade. Se eu sou chato, eu tenho que começar a ser legal. Se eu sou pentelho, eu tenho que parar de encher o saco do mundo. Enfim, sabe? A gente tem que fazer o oposto do que a gente está acostumado. E não é fácil fazer o oposto. Como eu falei, mudança dói, mudança dá trabalho. Então, é bem possível que a gente fique muito tempo para se prontificar. E aí, a gente fica agarrado aos nossos defeitos e não muda nunca. Aí vai dar aquela síndrome de Gabriela na gente. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre... não dá pra ser sempre assim, né? Se você tá num programa de 12 passos, você tá querendo mudar. Você chegou aqui porque tava doendo. Se tá doendo, precisa mudar. Então, ficar do mesmo jeito não vai levar a lugar algum. Por isso que o sexto passo é muito importante. Então, pratiquemos o sexto passo hoje mesmo. Isso aí é no dia a dia. O programa vale por 24 horas, não é assim? Não é só por hoje? Então vamos fazer assim, ó. De manhã cedo, vamos fazer uma oração, uma meditação. Vamos olhar para dentro de nós e vamos falar para Deus assim: Deus, eu sei que eu tenho esse defeito tal. Eu vou tentar, só por hoje, só no dia de hoje. Por exemplo, eu sou muito impaciente. Eu sou muito ansioso e impaciente. Isso é um defeito sério meu, por exemplo. Então eu vou pedir para Deus de manhã cedo que naquele dia eu consiga trabalhar a minha impaciência e ser paciente. Trabalhar a minha ansiedade e saber esperar as coisas acontecerem no seu tempo. Olha só, é um exercício diário e eu te garanto, se você praticar esse sexto passo no seu dia a dia, no seu só por hoje, com certeza Deus vai estar te ajudando. E o seu próprio eu superior, né? Porque é uma mudança interna, é uma mudança do seu eu. O seu eu vai estar te ajudando. É uma briga eterna entre o ego e o eu. E que o seu eu prevaleça. Maravilha, maravilha. Então esse foi o sexto passo. Já a gente vai para o sétimo passo de N/A. Mas antes vamos ouvir mais uma musiquinha aqui. E já a gente volta com o sétimo passo. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal. Voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Olha, agora eu vou fazer uma propagandinha aí do nosso programa Independência em relação ao nosso podcast, exatamente. Se você quiser ouvir qualquer programa Independência já gravado, ou então rever este programa Independência que você está ouvindo agora, você pode acessar algumas plataformas de podcast, aonde o programa Independência já está lá inserido, exatamente. Estamos agora no YouTube. Isso, cola lá no meu canal, Marco Melo 1969. Marco Melo 1969 é o meu canal oficial lá no YouTube. Você pode ver ouvir qualquer programa Independência jamais gravado. Também estamos no Google Podcasts, estamos no Spotify, estamos no Mixcloud.com e estamos no Anchor. Anchor se escreve com CH, tá, pessoal? Anchor.
Anchor.com, estamos lá também, o programa Independência. Então, se você não conseguiu ouvir ao vivo o programa através da rádio Alternativa FM 106,3, aqui veiculada na cidade de Capivari, ou então através do app da Rádio Alternativa, baixado lá na sua Play Store, você também pode assistir aos programas de Independência através do podcast, em qualquer lugar do planeta, em qualquer hora que você quiser. Maravilha, maravilha. Você ouviu aí The Flanders, a Mardita. Eu botei a música dos cachaceiros mesmo. Só Guaraná, viu, galera? Hoje em dia é só Guaraná, porque o álcool não deu certo na vida de muita gente, inclusive desse gordelo que vos fala. Beleza, beleza. Vamos então agora prosseguir com o programa Independência. Estamos falando agora a respeito do 7º passo de N Barra A, Neuróticos Anônimos. O enunciado do 7º passo é o seguinte: humildemente rogamos a Ele, Deus, que nos livrasse de nossas imperfeições. É Ele com letra maiúscula, então estamos falando aqui que Deus vai nos livrar dessas imperfeições. Qual imperfeição, Marco? Que porra é essa de imperfeição? As imperfeições, os defeitos de caráter que nós conseguimos enxergar eles em nós mesmos através do 4º passo, através do 5º passo, e prontificamos-nos a nos tornar pessoas diferentes, pessoas melhores no 6º passo. Agora no 7º, a gente vai precisar datar da humildade. Humildade não é uma coisa fácil de se ter, e é sobre isso que o 7º passo fala. Quem já tentou livrar-se de imperfeições em sua personalidade sabe muito bem que essa é uma tarefa que dificilmente uma pessoa conseguirá realizar através de seus próprios recursos, pois parece não haver nenhum meio direto de fazê-lo. A solução é recorrer a Deus, pedindo-lhe humildemente que nos livre destas imperfeições. Antes, porém, é preciso que mereçamos essa graça da parte de Deus. Isso requer duas coisas. Em primeiro lugar, é necessário que nos mostremos totalmente dispostos a abrir mão dos nossos defeitos tão gostosos, como nos foi sugerido no 6º passo. Em segundo lugar, precisamos fazer alguma coisa por Deus também. E o melhor que podemos fazer por Ele, obviamente, é procurar ajudar aos seus filhos, nossos semelhantes, sem qualquer interesse de ordem material, tanto nas reuniões de N Barra A como fora delas. Essa ajuda, que é em si mesma a mais eficiente das orações, assemelha-se mais ou menos ao que fazemos quando desejamos obter água através de uma torneira. Para que a água desça pelo cano e saia pela torneira, é preciso abri-la. Se a deixarmos fechada, nenhuma água poderá escorrer por ela, não importa o quanto desejemos essa água, que sabemos ser limpa, clara e refrescante. Ela não virá até nós se permanecermos de braços cruzados. Somente a conseguiremos se nos decidirmos a fazer o que é preciso: abrir a torneira. Portanto, se quisermos receber de Deus a ajuda que tanto nos é necessária, prontifiquemo-nos inteiramente, em primeiro lugar, a deixar que Ele remova todos os nossos defeitos de caráter. Em seguida, façamos o que nos cabe fazer. Abramos a torneira da compreensão, da amizade, da tolerância e do amor, e comecemos a ajudar os nossos semelhantes. Orando assim de forma tão prática e eficaz, logo passaremos a nos sentir melhor pela eliminação gradual dos nossos defeitos de caráter. É o que N Barra A nos ensina através da experiência dos companheiros que procuram fazer o que é sugerido nos passos do nosso programa de recuperação. Olha que legal! Então o 7º passo, aparentemente parece que, esse passo aí é para Deus fazer, não sou eu que faço nada, né? Mas não é bem assim. Os defeitos de caráter são tirados por Deus, mas eu preciso trabalhar, e trabalhar muito. Por quê? Esse tal desse abrir a torneira. Abrir a torneira significa o quê? Significa adquirir humildade, e a humildade é atingida ajudando aos nossos semelhantes. Não é assim que ensinam quase todas as religiões do bem do planeta? Então, vamos agora saber as particularidades de caráter que criam a doença ou a saúde. Defeitos de caráter.
orgulho, intolerância, impaciência, cobiça, inveja, vaidade, falsidade, hipocrisia, fúria, desdém e indiferença. Levam a ansiedade, sentimento de culpa, remorso, irritabilidade, solidão, medo, ódio, ressentimento, tensão, raiva, que levam a neurose, descontrole emocional e depressão, que por sua vez e por causa de algum mecanismo físico levam a sintomas psicossomáticos como dores de cabeça, palpitações, insônia, etc. Valores de caráter: esquecimento próprio, amor, compreensão, tolerância, honestidade, compaixão, humildade, generosidade, paciência, aceitação da realidade. Levam a uma vida serena e fisicamente saudável. Alegria, responsabilidade, fé, calor humano, amor, paz de espírito, otimismo, ajustamento, propósito na vida, solidariedade e autoestima. Olha que legal! Então são esses os pequenos, as pequenas sugestões dadas pelo programa de Neuróticos Anônimos a respeito do 7º passo. Vamos ouvir mais um som, já já a gente volta. Amanhece o dia e eu não tenho mais medo de ser quem eu sou. Eu sou um cara livre, praticando os passos, eu aguento a dor. Eu não parei de usar pra ficar esperando as coisas acontecer. Hoje eu vou pra luta, eu vou sair da gruta, hoje eu vou viver. Chega de sofrer, eu não quero mais morrer. Eu renasci agora, junto com você. Chega de sofrer, eu não quero mais morrer. Eu renasci agora, junto com você. Só por hoje, amigos, chega de agonia, vamos partilhar. Fala de alegria do seu dia a dia, eu não vou mais chorar. Tamo junto nessa e não existe pressa, esquece o que perdeu. Eu não vou me embora e o que me importa agora é o dia que nasceu. Chega de sofrer, eu não quero mais morrer. Eu renasci agora, junto com você. Chega de sofrer, eu não quero mais morrer. Eu renasci agora, junto com você. Voltamos aqui dos estúdios do programa Independência. Você ouviu Companheiro Beleza do NA. Chega de sofrer. Maravilha, vamos voltar aqui ao nosso programa Independência de hoje. Mas antes, porém, queria convidar a galera para seguir-nos lá no Insta e no Face. @programa.independência. Tanto no Insta quanto no Face, procura a gente lá, você vai ver ali a bandeirinha do programa Independência com aquelas mãozinhas em forma de protesto. Chega de sofrer, exatamente, esse é o programa Independência no Insta e no Facebook. Maravilha, maravilha, vamos dar continuidade com os passos de N/A Neuróticos Anônimos. 8º passo. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Não é raro ouvirmos expressões como esta:
Já estou no N/A há bastante tempo, mas não tenho praticado os passos, pois ainda não consegui entendê-los. Para sermos honestos, não é bem porque não conseguimos entender que não os praticamos. O fato é que, movidos inconscientemente por várias razões, nós não os queremos praticar. É possível que não acreditemos que a sua prática possa realmente desencadear uma série de resultados benéficos em nossas vidas. E quem não acredita que isso possa acontecer, raramente desejará perder o seu tempo tentando praticar esses passos. Pode ser que aleguemos, por exemplo, não termos entendido bem o segundo passo, muito embora quase todos nós em N/A concordamos, baseados em nossa própria experiência dolorosa, que para sairmos da depressão, a força de vontade por si mesma de nada adianta. Inconscientemente, porém, somos muitos os que insistimos em continuar pensando que podemos retomar a sanidade, apoiados em nossas próprias forças. E assim, o segundo passo deixa de ser praticado, porque em verdade não queremos praticá-lo. É provável também que a preguiça seja uma das principais razões de nossa displicência, sobretudo porque percebemos que a prática dos passos exige treinamento persistente, um treinamento que em geral machuca, dói, choca, pois nos põe face a face com os nossos defeitos de personalidade. Procuramos então fugir dele. Ora, para que alguém se torne um corredor, é preciso treinar. É preciso correr muitos quilômetros todos os dias até que o organismo se habitue a essa prática e não mais se ressinta, não mais fique chocado com o esforço desprendido. A partir daí, o corredor deixa de sentir as dores musculares, o cansaço que o teriam feito desistir logo no início, se, movido pela descrença dos resultados positivos do treinamento, não tivesse procurado vencer a preguiça e tomado a decisão de suportar as dores resultantes. Para adquirirmos e desenvolvermos o equilíbrio emocional, a fim de que os acontecimentos da vida não nos machuquem mais, também precisamos treinar. Precisamos ir dominando o nosso orgulho pouco a pouco, mesmo que isso nos possa doer muito, até que por fim ele não tenha mais condições de reagir. O 8º e 9º passos nos proporcionam esse resultado. Sua finalidade essencial não é simplesmente a reparação dos danos causados a outras pessoas, mas sim levar-nos a quebrar o nosso orgulho, uma das causas principais do nosso sofrimento espiritual e emocional. Jamais foi idealizado um exercício melhor para esvaziar nosso orgulho do que a prática dos 8º e 9º passos. Quem não os pratica é porque, entre outras coisas, não deseja abrir mão do seu orgulho. Quem procura praticá-los, por outro lado, não consegue permanecer tão orgulhoso como costumava ser. Maravilha, maravilha! Esse foi o 8º passo de N/A Neuróticos Anônimos. O 8º passo fala para a gente fazer uma lista de reparação. Essa lista de reparação, geralmente a gente vai conseguir muitos dos nomes que cabem nessa lista, voltando lá ao 4º passo, exatamente aquele passo que a gente escreveu sobre toda a nossa vida, nossos defeitos, como começou toda a roubada e as presepadas na nossa vida. E geralmente no 4º passo também tem as pessoas que a gente prejudicou. A gente vai pegar muitos desses nomes e vamos colocar numa lista. Independente de querermos ou não fazer reparações diretas a essas pessoas, nós vamos fazer uma lista completa de todo mundo que a gente prejudicou ao longo da nossa vida. Puxa, Marcão, mas é muita gente que eu prejudiquei, eu nem sei se eu vou lembrar de todo mundo. Bom, isso não importa. Começa a fazer que um nome puxa o outro, porque você vai ter um acontecimento que você vai lembrar que você quebrou a janela do seu vizinho, aí você vai falar, nossa, eu também peguei minha espingardinha de chumbo e matei o gato do outro vizinho. Pelo amor de Deus, isso aí me fez lembrar que quando eu tava lá na escola, eu botei chiclete na cadeira da professora. Olha, tem tanta presepada que a gente pode ter feito na vida, e uma ideia vai lembrando a outra ideia, e uma ideia vai puxando outra, e uma lembrança vai puxando outra. Enfim, o que importa é tentar fazer uma lista o mais completo que a gente conseguir. Então vamos puxando
lá na memória as pessoas que a gente prejudicou. E no 9º passo, que vai ser o passo que a gente vai falar na próxima semana, a gente vai finalmente fazer as tais reparações diretas. Maravilha, maravilha? Então já vamos treinando aí pro 9º passo que viremos na semana que vem. Maravilha! Então esses foram os 4 passos de N/A Neuróticos Anônimos que trabalhamos neste programa Independência desta semana. Semana que vem tem mais. E agora vamos para os nossos intervalos e depois vemos com Júlio César e as suas temáticas eletrizantes aqui no programa Independência. Até a semana que vem. Muito obrigado. Beijo no coração de todos e todas. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Falar de segundo passo, uma vez que eu tenha entendido o processo a qual no início do passo, no guia para trabalhar os passos, me esclarece o processo de ter esperança, não ficar esperando, ter esperança no processo, acreditar no processo, interpretar que a perda do meu senso de limite, não ter limite para com algo, é o que me prejudica, me faz vir acreditar em algo, então eu venho acreditar que o elemento de maior força, que é o grupo, o meu poder maior, está no grupo. E esse poder que é maior do que eu, que é o grupo, ele de uma forma muito clara, através das partilhas dos meus companheiros, vai me esclarecer o que estou precisando, de certa forma, ser esclarecido. Isso eu acho bacana. E aí vem um tópico dentro do segundo passo, que me traz uma ideia, que está me devolvendo a sanidade. E o tópico seguinte, que fala sobre princípios espirituais, eu acho de extrema importância, porque vai me direcionar à ideia do terceiro passo. Então, quando eu estou a interpretar por qual motivo estou sendo devolvido à sanidade, eu acho super interessante, porque o segundo passo, ele não me determina que por eu ter parado de usar o álcool e a droga, então eu já estou lúcido, eu já estou são. Ele tanto não me determina que por muitas vezes, independente de estar a usar álcool ou droga, eu tenho atitudes que são insanas, que são atitudes que vão me comprometer, acabam me comprometendo por outras maneiras, outros modos, outras direções, mas me compromete, porque eu acabo ficando numa situação socioeconômica com um abalo emocional. Eu acabo por uma situação de ordem amorosa, dentro de um quadro de depressão e outras vertentes. Então eu tenho que me atentar a algumas questões que os veteranos, os antigos, traziam. E isso é importante. Que quando os veteranos, eles eram novos no programa, terem parado de usar álcool e droga, deu a ideia para eles que já tinham sido devolvidos à sanidade. Mas provavelmente essa ideia eles não entendiam, os veteranos, pessoas com múltiplos anos limpos, que o não estar usando não determinava o processo de sanidade mental. Que o processo de sanidade mental, de lucidez, o processo a qual o guia para trabalhar os passos, a literatura de 12 passos, o programa de 12 passos num todo, ele proporciona um grau de evidenciamento. Então, não é porque esses veteranos estavam sem usar álcool e drogas por múltiplos anos que eles já estavam sãos, lúcidos, estavam em total compreensão do que estava acontecendo e passando na vida deles. Os veteranos
com longos períodos sem uso de álcool e droga, nem sempre por estarem abstêmios há tanto tempo, os mesmos se encontravam em estado de sanidade. Por muitas vezes eles estavam a cometer situações que eles se colocavam que comprometia eles em outras ordens, de outras formas. E só vieram a interpretar e entender isso quando se entendeu que o estado de sanidade, de lucidez, não se dá por não estar usando álcool e droga, se dá pelo evidenciamento. Por isso que todos os passos trabalham de uma forma conjunta. Um passo trabalha apoiando o outro e com isso vai evidenciando a situação. Então os passos, o caminho que os passos proporcionam, não é uma ideia para você parar de usar droga. É para evidenciar uma maneira de você não voltar a usar droga. E quando isso se apresenta, você então está lúcido, você está em sã consciência, pois o que muito acaba me levando à volta ao uso do álcool e da droga são comportamentos, situações e atitudes que eu tenho quando eu não estou usando droga. E eu passei inúmeras situações dessas. Eu tenho 25 anos que eu não faço uso de nenhum tipo de substância química, mas por 20 anos eu fiquei sem o uso da substância e fiquei totalmente voltado para sintomas da doença. Que por passar batido no primeiro passo, acreditando que o não estar a usar álcool e droga, eu já estava em recuperação, eu não interpretava que dentro do primeiro passo, quando fala sobre sintomas da doença, as justificações, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradações, falta de aceitação, entre outros sintomas, eu passei batido, porque o meu foco na época, há 25 anos atrás, era a ideia de que não estar usando álcool e droga, eu estava liberto da doença e estava são. E na verdade não é bem assim. E aí, entendendo a ideia dos veteranos, pessoas que antes da minha pessoa já se encontravam, e somente depois de um determinado tempo os mesmos vieram a falar, pois os mesmos vieram a entender que o que evidencia a ideia de sanidade mental são os passos. É um processo de continuidade, é um conjunto. A pessoa não fica lúcida porque ela parou de usar álcool e droga. O programa sugestiona a ideia que para você entender o que o programa tem a oferecer, você não deva estar usando álcool e droga. Porque se você estiver sobre o efeito da substância psicoativa alteradora de humor, alteradora do estado psíquico, obviamente você não vai estar em lucidez, em sanidade. Então o segundo passo, além de trazer a ideia de que algo muito maior, algo indivisível, imensurável, algo que eu desconheço, a qual eu dou o nome de poder maior, e no meu caso, Júlio, eu trago a ideia dos meus poderes maiores, é que vai me ajudar. Quando eu consegui ter essa compreensão? Quando eu entendi que existem algumas coisas a quais eu tenho que considerar sendo exemplos de sanidade. E muitas das vezes, o que eu nunca tinha percebido? Que são exemplos de cotidiano, coisas simples, situações simples, que são exemplos de sanidade, de lucidez. E que por muitas vezes eu passo batido por isso sem entender isso. E eu preciso dar tempo a isso. Eu preciso dar uma devida atenção a esses exemplos simples. E na literatura fala que muitos de nós podemos ter até uma expectativa sobre sanidade mental, mas as mesmas são irreais, pois eu ainda não fui devolvido ao processo de sanidade. Eu estou sem o uso do álcool e da droga, mas eu ainda não estou são. E o são é dentro da proposta do reconhecimento a qual está sendo evidenciado, que muitas vezes é a falta de responsabilidade pessoal para com a minha própria pessoa, questões higiênicas, questões de reconhecimento de atividades que eu tenho que estar a fazer e eu acabo me utilizando dos sintomas da doença e não as faço. Então o segundo passo, ele vai me trazendo
para a ideia dos princípios espirituais, para a ideia que eu tenho que vir a seguir em frente dentro do que o programa me oferece, e aí eu começo a entender o que é que eu estou a precisar. Eu preciso muito me concentrar na ideia de alguns princípios espirituais que estão intrínsecos dentro deste passo, e que eu vou ter que fazer com que esses princípios espirituais se tornem intrínsecos dentro de mim. Mente aberta, honestidade, boa vontade, fé, confiança, humildade. Se eu não tiver a interpretação dos sintomas a quais, por não usar esses princípios espirituais, estão se mostrando, isso mostra que eu estou sem a droga, sem o álcool, mas não estou são, não estou em sanidade, pois eu estou a fazer as coisas sem interpretar que aquilo que eu estou a fazer, eu poderia não estar vindo a sofrer do resultado, que é uma resposta daquilo que eu estou fazendo, se eu tivesse usado os princípios espirituais que estão intrínsecos no segundo passo. Então, muitas das vezes eu não tenho a boa vontade para tomar o banho do momento que eu tenho que tomar, não tenho a boa vontade para pegar a vassoura e limpar uma sujeira que me cabe, não tenho mente aberta para escutar um direcionamento que o meu padrinho tem a me fazer, não tenho o mínimo de humildade, de responsabilidade para com o que está se apresentando comigo. Os resultados disso, a resposta de não usar os princípios espirituais que o segundo passo me proporciona, se apresenta no resultado das minhas ações. E isso me mostra que se o terceiro passo fala que eu tenho que não fazer a minha vontade, que eu tenho que entender a minha vida, eu estou ainda então a querer que as minhas vontades estejam predominantes e sejam feitas, e que a minha vida ainda é minha, não é de um poder maior. E eu preciso sacar isso. E uma vez que eu entendo que os meus poderes maiores falam, os meus poderes maiores se posicionam, os meus poderes maiores se expressam, os meus poderes maiores estão a me mostrar o que está funcionando para eles, que obviamente eles passaram por um processo dentro de uma experiência pessoal de vida, trazendo para mim agora a oportunidade para com que eu não tenha que acabar me ferindo, me comprometendo dentro das minhas vontades, da minha vida. Como não vir a acreditar que um poder maior do que o meu eu, onde esse meu eu é extremamente doente, um eu extremamente comprometido. Olha que interessante a ideia do eu. Que poder que eu sou. Onde encontra-se a ideia deste meu poder maior? Encontra-se dentro de uma situação de lucidez, de evidenciamento, de sanidade, ou encontra-se dentro da ideia das minhas vontades, querendo que as minhas vontades é que sejam feitas e realizadas? Isso é lucidez, isso é sanidade mental. Onde que eu me encontro? De que maneira que dentro de onde eu me encontro eu estou a me ver, a me expressar, a me conhecer, a me entender? Onde que eu estou? Então, quando o segundo passo fala, viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia me devolver a sanidade, eu preciso entender onde que eu me encontro para permitir essa ideia que eu trago de que os meus poderes maiores estão, através da experiência deles, me dando lucidez, evidenciamento e sanidade mental como resposta às minhas ações, às minhas escolhas, àquilo que eu acredito. Onde que se encontra? Queria agradecer, bons momentos, valeu. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você, a mensagem chegou em mais um lar destruído.
em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus. Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros, até que eu possa caminhar sozinho. Mas não foi nada fácil. Colei, fiquei um tempo firmão, só não tinha percebido honestidade, mudança de comportamento, atributos pra poder ficar limpo. Foi só me achar forte, rapaz, pra liberar o inimigo, o monstro que vive dentro de mim, que a todo momento tem que ser combatido. Lá estava eu outra vez, tragando um pouco mais da morte, esquecendo tudo que havia aprendido, a minha impotência falando mais forte. Ainda não, isso ou aquilo tinha me acontecido, bem pior de onde parei. Como posso ter permitido alguém aí? Será que pode me escutar? Alguém aí? Por favor, vem me ajudar. Eu lá trancado, cercado com tendência suicida. O telefone toca, eles dizem que alguém da minha família manda subir. Me tirar daqui sozinho eu não consigo. Vou voltar pros companheiros, só por hoje fica limpo. Que dor terrível, só agora percebo, não vale a pena. Progressivo, incontrolável, não tem cura essa doença. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim só por hoje. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim só por hoje. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. É defesa, armadura, sei que protege minha vida. Seja feita a sua vontade, é o que a gente precisa. Obrigado pela minha família, obrigado pelos companheiros, obrigado pela sala aberta, por estar em nosso meio, por me mostrar meu real tamanho, fundo de poço, dar a vida a quem não merecia. De novo, por me pegar em teu colo, por debaixo das suas asas, manifestar seu amor em alguém que não vale nada. E foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro. Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito. Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos. O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje. Me ajuda, oh Deus, a andar nos teus caminhos. Me ajuda, oh Deus, a ser fiel a ti. Me ajuda, me ajuda, oh Deus, a ser fiel a ti. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Nós vamos falar especificamente do tópico seguindo em frente do terceiro passo. Para me preparar para saber quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou e se é que eu vou, eu tenho que entender o seguinte: de 100% do formato de uma pirâmide, o topo da pirâmide é 5%. 95% é a base da pirâmide. Os 5% é uma situação a qual, se eu seguir em frente com o que o programa tem a me oferecer,
eu vou conseguir soluções e resultados. Isso é a entrega, terceiro passo. Quando uma pessoa tem dificuldade para lidar com o que o programa oferece, e o terceiro passo tenta retratar isso, essa pessoa fica presa em 95%, querendo arrumar culpado, explicações, justificações e razões para suas queixas. E ela perde a oportunidade dela seguir em frente. Por isso que na literatura do Guia para Trabalhar os Passos, fala o seguinte, que quando ficamos prontos para passar para o quarto passo, nós queremos ver o quê? E aí, me atentando à ideia do seguindo em frente, eu entendi o seguinte, quando eu me levanto, eu tomo contato e penso tudo que eu deixei. E aí eu me atento ao que eu deixei de fazer para fazer a minha vontade. E quando eu me atento à ideia do que eu deixei para fazer a minha vontade, eu consigo então perceber que eu vivi uma vida vivida pelas minhas vontades. Uma vida que eu busquei só fazer as minhas vontades. E como eu acabei por viver essa vida voltada pelas minhas vontades, a minha trajetória nunca teve entrega. Sempre teve a ideia de fazer as minhas vontades. Por isso que de uma pirâmide que tem um formato de um desenho 100%, a ponta da pirâmide, o ícone dela, eu determino 5% para que o Júlio fosse buscar soluções e resultados. E a base é onde a minha doença se instalou, pois eu só vivi as minhas vontades. Então eu sempre busquei arrumar um culpado para tudo que eu faço, ou o que me acontece, explicações sempre quis tê-las, independente se sou eu ou não o responsável pela situação no momento, justificativas diversas, algumas até plausíveis, mas inverídicas de serem narradas, mas o grande auge dessa base, dos 95%, a qual me impede de entregar, como o terceiro passo determina, são as razões que eu busco para as queixas que eu trago e que eu tenho. Então eu preciso entender algumas coisas que estão no programa e que somente focado no que o programa tem a me oferecer é que eu vou entender que na nossa literatura fala que existem algumas reservas em relação à minha decisão de entregar a minha vontade e a minha vida aos cuidados de Deus. Uma dessas reservas é a manutenção do meu ego. Como eu sou um ególatra e fico a dar manutenção a este ególatra, mesmo sem beber, mesmo sem fazer uso de álcool e de droga, a manutenção está por acreditar na minha maneira de pensar. E eu não entendo que a minha maneira de pensar me conduziu e me trouxe até onde eu cheguei. E eu não só cheguei ao uso de álcool e de drogas, cheguei a um estado de desespero, de fundo emocional, que eu não conseguia conviver com as pessoas à minha volta. E, obviamente, as mesmas não aguentavam e não toleravam mais estar à minha volta. E quando eu me deparo com essa realidade, a primeira tendência que eu tenho é, dentro dos 95%, de querer pôr culpa nessas pessoas, de querer explicações dessas pessoas, de justificar a ação dessas pessoas e querer ter razão em relação às queixas que eu tenho sobre tudo isso. E, na realidade, o que me falta é entender que se eu tivesse 5% só desses 100%, no sentido de soluções e resultados, eu não estaria por sofrer da minha vontade, que não está sendo feita no momento. Então, quando eu fui para um tratamento, a primeira coisa que eu trouxe ao estar no tratamento é que se não fizesse o que eu queria, então eu ia me matar, eu ia me suicidar, eu ia voltar a usar droga, vocês vão ver o que eu vou fazer. E todas as justificativas que, de certa forma, eram muito chulas, a maneira como assim eu narrava, como eu tentava me expressar, muito chulas, elas todas estavam tendo como base um sintoma da doença, da adicção, que era a negação da realidade. Qual é a realidade? As pessoas não me toleravam mais. A prova que elas não queriam a minha presença ao lado delas foi aonde eu cheguei. Se eu não tivesse chegado aonde eu cheguei,
eu nunca ia entender que essas pessoas já não me aguentavam mais. E eu cheguei a um estado de desespero, que a maneira que eu chego a esse estado de desespero, que foi através do uso de álcool e de droga, porque desesperado para com que as coisas acontecessem e fossem feitas dentro das minhas vontades, dentro da minha maneira de pensar, dentro do meu total egocentrismo, dentro da minha loucura. Essa maneira a qual eu cheguei, ela se expressou através do uso do álcool, que eu fazia continuadas vezes, todos os dias, uma dose atrás da outra, e também no uso de droga, de forma compulsiva, impulsiva, de uma maneira desesperadora, sem medir nenhuma consequência. E quando eu me atento a isso, e olho quem eu sou, e entendo que eu tenho que seguir em frente, e agora descobrir quem que eu sou na realidade, da onde eu vim, o que eu causei aonde eu me encontrava, e agora o que eu estou causando aonde eu me encontro, e para onde que eu vou com isso que o programa está falando aí, que me oferece, que é a liberdade da doença da adicção. Porque para mim, eu entendia que se eu parasse de beber pinga, se eu parasse de tomar conhaque, se eu parasse de usar drogas diversas, todos os tipos de droga, independente de nomes, qualquer tipo de substância alteradora de humor, se eu parasse com tudo isso, eu ia ter um benefício, eu ia ter um ganho, eu ia ter uma vida maravilhosa. E na realidade, quando eu olho a pirâmide e entendo que 95% da pirâmide, a qual eu ainda vivo ela, está porque, para com que eu siga em frente, eu ainda quero encontrar culpados, eu ainda quero explicações, eu ainda quero justificar uma série de fatores que são injustificáveis, eu ainda quero entender os motivos a quais as pessoas estão a se queixar da minha pessoa. Uma vez que eu me atento a essa condição da pirâmide, a qual eu estou retratando, fazendo essa analogia aí figurativa, para entender aonde que eu me encontro. Eu me encontro no topo da pirâmide, dentro de 5%, aonde eu entendo que seguir em frente é dar soluções ao que eu não entendia e encontrar resultados, ou eu me encontro dentro de 95%, dentro de uma base a qual até agora eu não entendi o que o programa tem a me oferecer. Que começa primeiro com a liberdade da doença, entendendo que a primeira pergunta do guia para trabalhar os passos, no primeiro passo, no tópico, o que é a doença da adicção, a pergunta retrata a ideia, o que a doença da adicção representa para mim. Então eu ainda estou preso à ideia, a qual eu acredito que se eu entregar o sentido dessa ideia, que é o uso de álcool e drogas, eu estou em recuperação. Se eu estiver preso a isso, eu estou extremamente comprometido dentro do que o terceiro passo me oferece. Porque o terceiro passo me oferece me libertar de culpas, parar de buscar explicações, parar de justificar, trazer narrativas plausíveis, mas inverídicas. O terceiro passo me oferece parar com as razões que eu quero tê-las em relação às queixas que eu as trago. O terceiro passo, no tópico seguir em frente, ele me proporciona a conclusão da base do programa para que eu venha saber quem que eu sou, aonde eu me encontrava, com quem eu vivia, o que eu fazia. Aí eu entendo que o meu DNA, aí eu entendo que a minha estrutura de ser, ela já veio pautada dentro de um comprometimento. Que esse comprometimento, eu só venho a entender no meu quarto passo. Porque aí eu começo a entender o que é seguir em frente. É seguir em frente para saber quem que eu sou. Por quais motivos eu deixo inúmeras possibilidades e probabilidades de ser uma pessoa realizada para ser uma pessoa não quista socialmente, para ser uma pessoa a qual pessoas, lugares não querem a minha presença. O seguindo em frente, esse tópico, ele me faz alçar voo
para olhar para quem é o Júlio e os motivos a quais o Júlio, no decorrer da sua trajetória de vida, com tão pouco tempo de existencialidade, com 11 anos de idade, teve o contato com a substância química, teve o contato com o álcool, e ali se tornou o momento de escolha dele. Pois até aquele momento eu vinha dentro de uma trajetória, de uma formação de caráter e personalidade, que as pessoas que estavam ao meu lado, as mesmas não tinham essas características do uso de álcool e de drogas. As mesmas não traziam o perfil do dependente químico, adicto, escravo de uma substância alteradora de humor. Os mesmos que estavam ali traziam um perfil de progresso. E quando eu me atento ao tópico seguindo em frente e busco interpretar para onde que eu vou agora, dentro da ideia de saber quem que eu sou, reconhecer o que eu sou, até me dá um determinado medo, uma repulsa, pois eu não conseguiria viver com uma pessoa como assim eu entendo que sou. Eu não iria me permitir estar ao lado da mesma. E aí eu entendo que por muitas vezes onde eu me encontrava em tratamento, eu queria pôr culpa nas pessoas, queria explicações, queria justificar a tudo e obviamente eu queria encontrar as razões que eu acredito que me cabem, sabê-las, sobre as queixas que as pessoas assim têm. E na realidade, nada disso me cabe. O que me cabe é entregar a minha vontade. O que me cabe é não fazer as minhas vontades. O que me cabe é não viver a vida a qual eu assim vivia, onde esta mesma vida me trouxe até onde eu cheguei. Ao estado de loucura. Loucura essa que não me deixa entender que dessa condição figurativa que eu trouxe, da ideia de uma pirâmide, o que eu tenho de direito que me cabe e de deveres é 5% em buscar soluções, em buscar os resultados que o programa tem a me oferecer, que é muito mais do que parar de usar droga e ficar a transferir culpa para as pessoas, buscar explicações dos motivos aonde eu me encontro, aonde eu cheguei, parar de justificar, racionalizar, transferir, projetar, continuar a ser um imaturo emocional, uma criança num corpo de um adulto, e parar de querer ter razões em relações às queixas que eu trago. Seguir em frente me proporciona realmente uma viagem para onde eu desconheço. Saber quem que eu sou na realidade e os motivos que me levaram a viver na rua, me levaram a viver com os mendigos, que me levou a querer o suicídio, inúmeras tentativas, até mesmo tentativas em vida, quando eu estava por usar álcool e drogas. Seguidas vezes eu estava a tentar me suicidar, não sentindo a dor do óbito e me mantendo anestesiado. Seguindo em frente a um tópico que me coloca na condição de alçar voo para saber quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. Queria agradecer, pois agora eu parto com a ideia de seguir em frente para saber quem que eu sou. Obrigado. Chegado o momento de se falar de um dos motivos pelo qual eu continuo voltando. De um dos motivos pelo qual eu continuo tentando. Não é só de parar de usar que eu tô falando. Porque hoje eu já voltei a viver e quero mais. Das trevas para a exposição da luz. Uma nova maneira de viver é o que hoje me conduz. E através dessa nova maneira eu continuo tentando. Tentando ser um filho melhor, tentando ser um marido melhor, um namorado melhor, tentando ser um pai melhor ou até quem sabe, apenas um amigo melhor.
E através do programa que eu aprendi que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos para dizer para quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, eu incluo o padrinho com muito amor e um grande abraço. Pessoas que vêm me ajudando a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não tô mais sozinho, só por hoje eu tô com vocês. Só por hoje o caminho que eu sigo tem mais passos além dos meus. Pessoas que continuam tentando e multiplicando a mensagem que diz que é possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje eu não preciso ser mais controlado pelo meu passado. É só continuar voltando, é só continuar tentando. Ela tentativa. Só por hoje eu me sinto parte de algo muito maior, mágico, grandioso. Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso. Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas, que transforma histórias, que leva a mensagem, que a mensagem multiplica. Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim, pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri. Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso, criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. Essa eterna tentativa, nessa eterna tentativa, nessa eterna tentativa. Só por hoje eu encontrei as pessoas que faltavam em minha vida. Só por hoje eu encontrei a minha tribo, o meu povo, como diria o velhinho. A tribo dos tatuados, a tribo dos mal compreendidos, a tribo dos discriminados. Mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço, do momento mais próximo de dois corações. A tribo do só por hoje, a tribo da eterna tentativa, a tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar. A tribo que faz um instante de silêncio pensando no adicto que tá sofrendo. A tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está. A tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose. A tribo que faz um instante de silêncio que chega onde ninguém consegue chegar. Um instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar. Um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar, que chega no coração do adicto em qualquer lugar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos de NA. Bom, obrigado aí pelo convite para falar de um tema que eu gosto muito, que é algo que modificou a minha história de vida. Quarto passo. E tem uma passagem no texto básico que define bem isso. Examinamos a nossa atuação passada, toda a nossa trajetória e todas as nossas condutas através dos nossos comportamentos presentes, para que a gente então entenda o que a gente quer manter e o que a gente quer descartar. Tomando como base isso, eu tenho que interpretar o seguinte: como que foi antes de eu começar a usar, depois durante o meu uso, quando eu parei o uso, não importa se foi num centro de tratamento, numa igreja, ou se foi no sistema carcerário ou no sistema hospitalar, e agora que eu estou sem o uso do químico. Eu preciso entender que o programa me protege. E o programa me protege tanto que eu acabo muitas vezes usando a narrativa e a história pessoal do outro para não tomar contato com as minhas falsas bravatas, com uma construção de uma identidade que não existe.
Então, por inúmeras vezes, no início do meu tratamento, dentro desses meus 25 anos, antes de começar as reuniões, eu me reunia com aqueles novos que nós tínhamos no momento para fazer uma disputa de quem fez mais coisa ruim. Quem usou mais droga, quem pecou mais, quem enganou mais, quem trapaceou mais. Essa construção de bravatas dentro de um delírio, dentro de uma fantasia, não me deixava entender quem eu era, da onde que eu tinha vindo, aonde que eu tinha chego e o que eu queria no local que eu tinha chego. Na realidade, eu queria parar de usar droga, mas eu não entendia que o meu problema não estava na droga. Meu problema maior estava naquilo que eu tinha construído para me levar até o uso da droga. E o que eu tinha construído para me levar até o uso da droga vinha muito da minha inferioridade, vinha muito da minha autorrejeição, vinha muito dos meus medos, muito da minha comparação. Então, antes do uso, eu já tinha fundamentado um DNA corrompido, com problemas. Eu já tinha trazido para o Júlio inúmeros infortúnios, que o resultado final seria o uso de droga, mas eu não tinha essa sacada. Porque, obviamente, eu era uma criança, essa criança indefesa perante ao ego, ao superego, muito indefesa perante as próprias vontades, então o que manifestava e o que determinava que eu iria ter problemas maiores, que seriam as minhas vontades, eu não entendia o que eram as minhas vontades e o que eram as necessidades que eu assim as tinha. Então, como eu não entendia isso, eu tive contato com o uso. Quando eu tive contato com o uso, que eu me mantive durante esse contato com o uso, fazendo o uso, eu entendi que o uso era legal. E aí, dentro dessa construção de bravatas, de devaneio, de loucura, de delírios, eu, durante o uso, vou alicerçando essa construção dessa identidade que não existe. Então, eu alicerço o mentiroso, eu alicerço o bandido, eu alicerço o desonesto. É como construir um muro de arrimo para que dentro de uma tempestade esse muro não caia, não desabe. E eu acabo construindo através da falsa identidade que eu construo. E é algo que eu construo e perpetuo nessa construção, querendo ou não, por inúmeros 20 anos. Porque isso não é uma coisa de uma semana, 2 dias, 3 dias, um mês, um aninho. Foram 20 anos de químico. Então, dentro de 20 anos de química, eu fui construindo esse muro de arrimo, eu fui construindo essas sapatas, e uma vez que eu fui fazendo isso, eu fui alicerçando essa falsa identidade. E aí, quando eu chego ao programa para que eu tenha que parar o uso, eu paro o uso do químico, só que essa identidade construída, corrompida e nociva, ela perpetua, porque é a identidade que eu conheço. E eu preciso deter isso. E o programa, ele me protege para que muitas das vezes eu não deixe essa identidade, para com que eu não me desfaça dela. O programa acaba me mantendo vinculado a essa identidade. Ou eu olho quem eu sou, ou quem eu sou não vai deixar de existir, eu não vou me modificar, e eu vou continuar sendo aquele cara da bravata, aquele cara da mentira, aquele cara do delírio, do devaneio, só que dessa vez com agravante, sem cocaína, sem crack, sem maconha e sem pinga. Então eu me torno 100 vezes pior do que eu era quando eu estava usando químico. Porque quando eu estou usando químico, a minha mulher, meus filhos, meus empregadores, eles olham para o Júlio e entendem que eu sou daquela maneira porque eu estou usando químico. Então tem um agravante chamado cocaína, crack, maconha e pinga, que uma terceira pessoa, quando olha o Júlio naquela situação, fala, ele é daquela forma porque ele usa drogas. Mas e agora, quando eu parei o uso? Que eu continuo dentro do delírio, do devaneio, das falsas bravatas, dessa construção, dessa identidade corrompida e não tem droga. Ou eu consigo deter isso que eu sou, ou isso que eu sou não vai deixar de existir nunca e eu não vou me modificar. E se eu não me modificar, eu vou ser infeliz. E a característica que eu tenho dentro do conhecimento que eu possuo sobre suprir a minha infelicidade é usando químico. Eu, quando me sinto muito triste, eu busco comer. Já quando eu não estou podendo comer porque eu vejo que eu estou em obesidade, aí eu busco comprar. Quando eu vejo que meu nome está sujo e comprar não está dando mais porque ninguém está fazendo fiado,
Aí eu busco alguma outra saída fácil e rápida. E a saída fácil e rápida que eu conheço para situações que eu trago de infelicidade, de tristeza, é fumar maconha para dar risada que nem bobo, ou beber uma cachaça para ficar até valente como um leão, depois eu viro macaco, faço inúmeras palhaçadas e por último eu adoto a personalidade do porco, não tomo banho, durmo no chão, vomitado. Então eu preciso entender que dentro das bravatas, dentro desta falsa construção da identidade, eu sou um cara que eu só tive perda, não tive ganho. Então quando eu reconheço que eu tive somente perdas, que eu não tive ganho, eu vou dentro da ideia, pois eu parei o uso, reconhecendo que o parar o uso não é a resposta final. Pois eu paro o uso e aquilo que eu sou ainda não deixou de existir. Eu ainda continuo sendo aquele cara que, como muro de arrimo, foi alicerçado para manter-se daquela forma. Só que dessa vez com o agravante, sem o químico. E as pessoas olham o cara sem o químico e o cara sendo ainda um mau administrador, um mau pai, um mau marido, um mau filho, um mau amigo. E algumas pessoas chegam ao ponto de falar, ele era melhor quando usava droga. Quem é essas pessoas que falam esse tipo de expressão? São aquelas que ainda usam droga, mas que não compreendem que o que está manifestado na minha pessoa nesta condição é a doença. E no caso destas pessoas que não entendem que é uma manifestação da doença, não é uma questão da falta de droga, elas não entendem, pois elas ainda estão com o uso do álcool e de droga presente em toda a tua parte fisiológica e psíquica. Já no meu caso, a minha parte psíquica está dominada pela doença e a parte física está contida, por causa que não tem o uso da substância nas questões fisiológicas. Então, como eu tenho dificuldade de interpretar isso, muitas vezes eu não entendo que eu estou sem o uso de droga, mas psiquicamente eu estou com os mesmos padrões de pensamento e comportamento do cara que usava droga. E é esse cara que precisa se tratar. Porque se esse cara não se tratar, esse cara não vai entender aonde ele se encontra. E às vezes eu me encontro dentro de um centro de tratamento, outras vezes eu me encontro numa igreja, tem dia que eu me encontro dentro de uma empresa, de uma multinacional, tem dia que eu me encontro dentro da escola. Eu preciso entender aonde que eu me encontro. Se eu não me entendo quem eu sou não deixa de existir. Então eu preciso me entender aonde que eu me encontro. Eu me encontro dentro de um corpo e este corpo é de quem? É do cara das bravatas ou é do cara que está querendo o programa? Porque se é do cara das bravatas, está explicado. Por que que não se modifica? Porque como fala na literatura, os meus segredos crescem na luz da escuridão e só vão morrer na luz da exposição. E se eu estiver dentro do programa, os meus segredos vão ter que vir a morrer na luz da exposição, pois eu vou ter que falar e escutar ao outro. Falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando para eles. E eu só vou entender se vai funcionar para mim ou não quando eu me mostro. Se eu não me mostro, eu não tenho como entender se vai funcionar ou não. Por isso que agora, sem o uso do químico, eu tenho que entender como que é antes do meu uso, qual foi essa construção que eu narrei nesse momento, aí durante o meu uso, como é que foi durante o meu uso? O que eu tinha de bom durante o meu uso? O que eu perdi? O que o meu uso fez com a identidade desse jovenzinho que começou a usar aos seus 11 anos de idade? Onde que se perdeu esse rapaz? E agora, aos 54 anos de idade, está querendo se encontrar para fazer o quê? Por quê? Vai querer fazer o quê com as descobertas que vai ter? Vai tentar reformular todo esse caminho perdido aí que ficou por 20 anos dentro de um vazio existencial, de um buraco, sem entender o que era um vazio existencial, sem entender a sua identidade, sem ter a compreensão de quem ele era, o que se acontecia na vida deste jovem, quais eram os seus medos, quais eram os seus anseios, quais eram as suas dúvidas. Então eu preciso ter, no mínimo, a sacada que agora que eu parei o uso, eu tenho uma chance ímpar. Essa chance ímpar que eu trago comigo é uma chance de entrar em tratamento. Entrar em tratamento não é parar de usar o químico, é compreender como é que eu não vou voltar a usar.
Então suponhamos que eu ainda fumasse. Eu não fumo já há 24 anos que eu não fumo cigarro. Suponhamos que eu ainda fumasse. E nesse momento eu estou a fumar escondido. E eu acredito que ninguém está vendo. E o que eu não estou entendendo é que esse segredo que está me adoecendo vai me causar problemas maiores de forma longitudinal. Não é neste momento, é de ordem longitudinal. Pois quando eu for confrontado à frente, dentro de pessoas, lugares e coisas, situação essa que o programa me defende. Dentro da programação tem as placas de evite e procure. Evite lugares, evite hábitos, evite pessoas da sua ativa. Então algo que me fez muito mal quando eu me encontrava dentro do uso abusivo. A mentira, o auto-engano, o sabotamento, as justificativas, as racionalizações. Aí hoje, que há 24 anos eu não fumo, eu começo a fumar escondido. E aí mais à frente eu sou confrontado por uma terceira pessoa que me mostra que eu estou fumando escondido, que eu estou justificando, racionalizando, que eu estou me sabotando. E eu, dentro deste momento que eu estou sendo confrontado, eu não consigo perceber que o que está me faltando é químico e que eu estou me sabotando, justificando, racionalizando, porque eu estou a defender o uso de uma substância, sendo que eu acredito que o meu maior problema está no uso de álcool e de droga, e não entendo que o meu maior problema está no segredo que me adoece. Qual que é o segredo que me adoece? É o que eu não consigo entender, que é um segredo para mim, que é acreditar que o que eu estou fazendo, o outro nunca vai descobrir. E o outro já descobriu, porque a minha conduta me condenou. As minhas ações já estão me mostrando, só que mostram primeiro ao outro que eu estou totalmente à deriva dentro do que o programa me oferece. Porque o programa me oferece a libertação da doença da adicção, um segredo que sempre me escapou. E eu sou um cara que me escravizo por muito pouco. Eu me escravizo pela minha maneira de pensar, eu me escravizo pela minha forma de agir, eu me escravizo pelo meu jeito de ser. E aí eu quero que esta forma de escravidão perpetue. Então eu estou sem cocaína, sem crack, sem maconha, mas sendo escravizado pela mentira, escravizado pela automanipulação, escravizado pelas justificativas, pelas racionalizações, e não entendo que isso faz parte dos sintomas da doença. Então eu tenho que sacar que agora que eu parei o uso, cara, o que é que o químico representava para mim? Por qual motivo agora então eu deixo o químico? Se o químico representava para mim a grande resposta a qual eu precisava em relação a quem eu era. O químico era isso. Ele era a resposta que eu precisava para quem eu era. Pois eu era aquilo que o outro me via. Eu era aquilo que os outros já entendiam que eu era. Só que quem não sabia o que eu era eu mesmo. E aí o programa me mostrou quem eu era. Dentro dos 11 sintomas que está no primeiro passo, dentro da minha falsa, da crença de poderes maiores, porque eu me achava o meu único poder existencial na face da Terra e no universo. O programa me mostrou que eu nunca deixaria de fazer as minhas próprias vontades, porque fazer as minhas vontades, né, as próprias vontades, é o que me agrada, é o que me alegra, é o que me reforça saber quem eu sou para mim mesmo. E o quarto passo, ele me deu essa condição de deter esse infeliz. Não é de deter o uso da droga, foi de deter o infeliz. E agora me tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada. E hoje eu fiz isso. Acordei para treinar, em vez de pôr o fone de ouvido, para não lidar com os sentimentos que eu ia ter, que eu ia vir a sentir, de dificuldade, de superação, uma subida mais íngreme, um momento que estava mais sol. Em vez de eu pôr o fone de ouvido para não sentir nada disso, eu resolvi não pôr o fone de ouvido, eu resolvi não me drogar com nada externo. Eu resolvi me escutar, me ver, saber quem eu sou.
Por qual motivo eu estava ali? Qual era meu objetivo? E hoje me realizei. Oh, me realizei. Fiquei comigo. Eu queria agradecer muito, porque Quarto Passo me dá essa condição. De eu saber quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde eu vou com isso agora, que eu sei quem eu sou. Para onde que eu vou? Eu vou perpetuar dentro dos horrores da doença, ou eu vou viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acho que eu já vivi até esse momento. Obrigado. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!